Eu sou a Lara, Eu sou o Fabrício. nós estamos aqui com a Vanessa. Prazer estar aqui. Hoje a gente vai falar de um tema muito bom, muito interessante. A gente só pode guiar pessoas por caminho que nós conhecemos, senão é fraude. Não tem como você guiar uma pessoa por um caminho que você desconhece. Então, hoje a gente vai passar por caminhos que nós temos percorrido, que a Home Station, o fundador da Home Station, o Sano, é um caminho que ele tem percorrido. Hoje ele tem ensinado para nós, tem deixado o curso, e nós também queremos passar o nosso conhecimento, passar o nosso aprendizado e ajudar as pessoas que aqui no Japão é possível sim ter uma liberdade financeira. Eu acho que é o principal, primordial, porque às vezes a gente trabalha, né? E igual a Lara falou há pouco tempo atrás, uma renda passiva. E eu quero começar compartilhando alguns dados. O Sano, gente, ele não nasceu herdeiro, ele nasceu guerreiro. Os pais dele eram simples, igual a gente. Não tinha nada, vendia de porta em porta, gente, batia de porta em porta para vender, né, o produto dele na época. Ele cresceu nisso. Então, ele não vem de uma família rica, vem de uma família, né, de trabalhadores igual nós. Então, é possível sim. O Thiago, hoje, ele é um dos maiores investidores em imóveis aqui no Japão. Ele é uma das pessoas assim, que tem, não digo a mais, mas uma das que tem mais quantidade de imóveis aqui no Japão. Ele fatura, gente, por dia, 190 mil. Olha só que maravilha. Você está lá fazendo churrasquinho e está entrando, 190 mil. Já pensou? Olha, você está viajando por dia, 190 mil. Né? Muitas vezes você tem que trabalhar o mês inteiro para receber, no último dia do mês, 190 mil. Já pensou, estou viajando, estou passeando, estou desfrutando da vida, 190 mil ali caindo, o que dá, no total de 30 dias, 5 milhões e 700. Porém, esse valor já aumentou porque ele acabou de comprar mais um imóvel, né? Então já não é, né? Quando eu peguei ele agora no finalzinho, agora ele já comprou mais um imóvel, então subiu um pouco. Mas essa é a base. O que é bom também é que dentro disso você pode ir crescendo. Você compra vários imóveis, tem uma renda boa e ali você vai sempre alavancando novos imóveis, crescendo o seu patrimônio. Hoje, né, a Lara e o Fabrício, vocês dão curso nessa área, distribui com a gente, reparte conosco um pouquinho do conhecimento de vocês. E esse conhecimento que a gente tem, ele veio herdado, né? É um conhecimento herdado do Thiago Sano mesmo. Você falou que o Thiago não é herdeiro, é guerreiro, e eu desde o começo, desde o primeiro dia que eu conheci ele, eu falei, cara, esse Thiago não é sano, ele é insano. O tanto que ele faz. E é verdadeiramente incrível, sim. E é legal porque desde que eu entrei na Home Station, conheci o Thiago. Se você vê ele na simplicidade, você não imagina que ele tem tudo isso. E é interessante que ele tem um negócio assim, em querer ensinar as pessoas. E outro dia, conversando com ele falou que quando ele era criança, ele tinha vontade de ser professor. Só que daí professor não ganha bem. E esse intuito dele em ensinar, ele veio no ramo assim imobiliário. Então, o que ele começou a aprender, praticar, começar a ter resultado, daí ele começou a ensinar outras pessoas. Só que ele foi ensinar quem? Os brasileiros primeiro. Porém, quem que vai ouvir um moleque de 20 anos? Falando para investir em imóvel, que é coisa boa e tudo mais. O brasileiro não ouviu, deram as costas para ele e ele foi ensinar japonês. Os japoneses não tiveram esse preconceito com ele e ouviram ele. Tanto é que ele tem alunos japoneses que aprenderam com ele há 13, 14 anos atrás. E hoje, esses alunos dele ganham milhões só com rendimentos de aluguel. E assim, a gente pensa, esse ensinamento dele é só disponível para japonês. Não, ele é disponível para estrangeiro. O Thiago, com os corretores da Home Station, ele direto está dando aula. Os únicos cursos que ele cobra, ou é para você ganhar bilhões, ou economizar milhões. As únicas coisas que ele cobra, e vale a pena. Porque, assim, esse curso que ele começou a ensinar primeiramente os japoneses, depois conheceu o Hiroshi, que fez exatamente esse curso, e o Hiroshi também, ele é um cara que aprendeu, aplicou, comprou, e ele é um cara muito inteligente e começou a ensinar também. E hoje, o Hiroshi, ele é o professor do curso, e é incrível que ele tem um resultado incrível também.
Você imagina só que o Hiroshi, com apenas 2 anos que começou a investir em imóveis, ele já largou a fábrica. E é com eles que a gente aprende, né? Tanto a gente quanto a Vanessa também, né? Aprende com o Chatio, aprende com o Hiroshi. É interessante porque muita gente que trabalha aqui no Japão trabalha por anos, por anos, por anos, por anos, e dificilmente consegue juntar, vamos supor aí que consiga juntar 500 mil por ano, ou que seja no final da vida, assim, tem um valor guardado para a sua própria aposentadoria. Mas investir em imóveis é algo tão interessante, tão rentável, que ele pode sim trazer esse resultado para essa pessoa e ajudar essa pessoa tanto a conquistar mais patrimônio, quanto também ter mais renda, que a gente chama aqui também de renda passiva, que é aquela renda que entra mesmo quando você não está trabalhando ativamente por ela. Como a Vanessa falou, que o Thiago ele ganha 190 mil por dia. Esse é o valor que ele ganha com a renda dele de aluguel, né? Que ele tem aqui investido no Japão. Então, essa renda passiva, ela traz... Vamos pensar, vamos pensar. O que você faria com 500 mil a mais sem ter que trabalhar por isso? Aquele dinheiro que está ali investido, está ali, né, rendendo ali na casinha de aluguel, você vai lá no final do mês, recebe ali o aluguel e tal. Então, quanto que isso não muda a sua vida? O legal que uma das coisas que o Hiroshi sempre fala pra gente é: muda a sua vida, o seu resultado financeiro, mas você não precisa mudar muita coisa. Você não precisa estudar muito profundo, você pode estudar, entender o mercado, isso é muito importante, mas não vai mudar assim, você não vai ter que ir lá trabalhar, você não vai ter que ir lá, estar lá todo dia falando: oi, inquilino, tudo bem? Não, não é assim, né? Você não Passei aqui para saber se está tudo ok, mas o dinheiro vai cair no final do mês. no relacionamento ali, não precisa, você não precisa se preocupar com isso. Você nem conhece o O inquilino. inquilino. Se eu não conheço o meu inquilino. Exatamente. Por exemplo, a casa da Vanessa, né? A Vanessa é investidora também. Além de corretora, ela também é investidora imobiliária aqui no Japão. E uma das casas dela, acho que a primeira, né, Van? Sim. Ela ficou apenas uma semaninha só vaga. Muita gente fica pensando assim: mas eu vou investir no Japão, eu vou investir nas casas, sei lá, vai ser difícil de alugar? Vai ter alguma dificuldade e tal? Como que você acha que é, Van? Conta aí um pouquinho da sua experiência para nós. O pessoal aluga apartamento porque não tem casa. E aluga apartamento porque não tem casa suficiente para alugar. A procura por casa, ela é, muito maior do que apartamento. Todo mundo quer casa. A verdade é essa. Vamos pôr principalmente nós, estrangeiros, assim, a gente aluga apartamento porque não tem casa, porque o que ligam para mim: você tem casa para alugar nessa região? Você tem casa para alugar? Vocês são imobiliários? Eu falei: olha, eu trabalho só com venda, vou te passar, mas não tem, a procura ela é muito grande. Então, o medo assim: comprei uma casa de investimento e vai ficar sem alugar? Vai ser raro isso. A primeira casa, comprei tudo, a gente ia postar, já estava fazendo, em uma semana ela alugou. Quando ela entrou mesmo para fazer a postagem, já estava fazendo a tramitação para ser alugada, né? E tem casa, outra casa, aqui no Japão tem como você comprar a casa na change, onde você só troca o dono, a casa está alugada. Então você já compra, a casa já está alugada e faz só a troca, faz só o reencontro do dono, muda ali o dono. Mas a casa está ali, já está com contrato. Uma outra coisa que é muito legal aqui no Japão, que a Home Station, ela trabalha de uma maneira muito segura. Coisas importantes: precisa falar japonês para ter casa de aluguel? Não. Eu vou precisar, não. Home Station, eu acho muito interessante, quando ela vai alugar para uma pessoa, ela usa o Hoshogaisha. O inquilino depositou, não, o dinheiro vai cair na sua conta. Então ela fica como garantia para você. Quem paga essas tributações vai ser o inquilino quando entra, não vai ser você que vai pagar. E, gente, a tributação que paga assim na entrada de uma casa, que todos nós colocamos ali, o pessoal que investe, é quase o mesmo valor de um apartamento, tá? Não é uma coisa que foge do valor, não. Eu vou pagar milhões, no apartamento vou pagar pouquinho, e na casa, não, é um valor assim que ele não difere muito. Então, ele é muito interessante por causa disso. Primeiro ponto. Segundo, a pessoa que vai estar alugando, ela vai usar o Hoshogaisha. Então, ele vai te garantir. Se a pessoa sair e destruir, tem um certo valor que ela vai te ressarcir. Se a pessoa não quer pagar e não quer sair, eles colocam, né, despejo, inquilino. Então, você não vai ter preocupação. Outra coisa: aluguei para japonês e não falo nada, porque a gente aluga sim para japonês, né? Não tem essa de alugar só para estrangeiro, não, para japonês, é para quem estiver ali. Eu não falo, mas você pode deixar ali a imobiliária, a Home Station, cuidando do seu imóvel para você. Tudo que acontecer, ela vai te notificar, já vai resolver tudo que você precisa. Então, você vai estar ali, só recebendo o seu dinheiro
todo mês. Não precisa falar, não precisa dominar, mas você pode crescer. A gente às vezes fica assim, a gente trabalha a vida inteira, a gente sabe que aqui no Japão a aposentadoria não é fácil, no Brasil também não é fácil. Porém, o que é interessante, a gente pode ter sim uma velhice mais tranquila, só que isso precisa de meta, né, de dedicação. Você vai trilhando. E uma coisa que eu vi que é muito interessante, o difícil é a primeira casa, porque depois da primeira você vai. É só a primeira que você parece assim, um morro assim gigante, fala, nossa, meu Deus, eu nunca vou chegar lá, nunca vou chegar. Isso para mim é impossível, é imensurável, e não é, porque depois que você começa, o Hiroshi falou muitas vezes para mim, o difícil é só a primeira, depois que for a primeira, você vai ver que o negócio, ele vai, e chega uma hora que ele começa a rodar sozinho, você não faz tanto esforço para, sabe, vai sendo uma coisa, vai levando a outra, isso é muito interessante, e vai se abrindo portas, vai se abrindo caminhos, nem sempre você vai ter todo o dinheiro para aplicar, você vai conseguindo fazer relacionamento com bancos que libera dinheiro, então não é que você chega lá com dinheiro à vista, eu vou comprar, à vista tudo, mas tem como você financiar, então existem vários meios. Vou só deixar aqui em aberto, para quem está assistindo a live e quiser perguntar alguma coisa, é só comentar aí embaixo aqui, tá? Nos comentários, que a gente responde as perguntas de vocês, tá? Se vocês deixarem, a gente fica falando aqui, hein? E também quero fazer um convite para vocês. Se você lembrar daquele amigo lá que, tipo, nossa, acho que ele se interessaria em investir, ou ele estava falando que ele queria fazer alguma coisa diferente no ano de 2026, aí que começou. Então, compartilha com ele essa live para que outras pessoas também possam ter acesso a essa informação. Eu estava conversando com a Vanessa, né, agora no comecinho, e a gente sabe que aqui no Japão essas informações, assim, para nós, principalmente estrangeiro, não é tão difundida. Então, não é em qualquer lugar que você vai ter acesso a esse tipo de informação. O que acontece muitas vezes, isso acontece no geral, tá, gente? É que a pessoa, ela compra a casa de uma maneira errada ou utiliza o financiamento, que é um financiamento para moradia, e aluga. Mas isso não é correto. Isso corre o risco de você perder tudo que você já investiu na casa e ficar sem nada. E ainda tem que continuar pagando o financiamento. Então, uma coisa é quando você investe na casa, né, para que ela seja de aluguel, e outra coisa é quando você compra uma casa para você. Nós três aqui somos corretores. Então, muitas vezes a gente já se deparou com esse tipo de situação, né? Inclusive, a gente tem um aluno do Liberdade Financeira com Imóveis no Japão, que ele não sabia que teria esse problema e ele agora está ajustando tudo. Ele está ajustando toda essa parte aí. E, gente, dá um trabalhão começar do jeito errado, um trabalhão. E você pode perder grandes oportunidades. Acontece que tem muita gente que vem para o Japão e traz o jeitinho brasileiro junto com ele. Sim. E esse jeitinho brasileiro de sonegar as coisas, de receber as coisas por debaixo do pano, ele não é legal quando você faz isso aqui no Japão. O Japão, ele tem um sistema para você enriquecer, para você ficar rico mesmo. Só que o pessoal tem até um dom para ganhar e fazer dinheiro. Porém, ele poderia potencializar isso daí com incentivos do governo. Mas ele não consegue esse incentivo porque ele faz acobertado um monte de coisa. Além de que isso daí ele pode causar uma penalidade muito grave. Nós somos estrangeiros aqui no Japão. Não é o nosso país, mas é um país que abriu as portas para a gente. Então, as regras que a gente tem de seguir é a do Japão. Não adianta, mas no Brasil... Não, você não está no Brasil. Você está no Japão. A forma que é trabalhado no Brasil não se trabalha aqui no Japão. A forma de você fazer negócio imobiliário no Brasil é diferente de fazer negócio imobiliário no Japão. E é legal porque o Thiago ele deixou isso daí mastigadinho para a gente. Um passo a passo que qualquer pessoa que mora aqui no Japão e trabalha, seja em fábrica, seja em Gemba, seja onde for, tem condições de ganhar liberdade financeira no ramo imobiliário. Que é interessante. Gente, você viu quando você compra um imóvel aqui, você abate no seu imposto? Olha que coisa maravilhosa. Uma das coisas, porque todo mundo quer pagar menos imposto. Você vai ser aumento de patrimônio e depreciação. Então, você ainda vai colocar dinheiro no bolso. Você vai economizar no seu imposto. Isso é uma das táticas para você crescer. Mais dinheiro no seu bolso. E né, aumento de patrimônio. Pode continuar. Então, muita gente acaba querendo sonegar, acaba fazendo isso, fazendo da maneira errada, por causa de, não quero pagar muito imposto, só que ele perde o benefício de poder abater no imposto,
E também o benefício de usar as estratégias do governo para você crescer. Porque, querendo ou não sei se vocês sabem, mas o Japão, ele ajuda você, aquele que está enriquecendo, a enriquecer mais. Então, assim, se você tem o conhecimento, se você vai aprendendo, se você entende como que funciona, você tem muitas possibilidades. E isso é legal também, gente, porque, assim, os próprios japoneses também não têm muito acesso a essa informação. Tanto que os alunos, a maioria dos alunos do Tiago são japoneses. Então, quando os japoneses entendem isso, também falam, nossa, vamos fazer. Então, por isso que é importante a gente fazer as coisas do jeito certo. E do jeito certo, você vai ter, sim, muitos benefícios que valem muito a pena para você. Que minha mãe sempre falava muito assim para mim: por que que você não compra casa aqui no Brasil? Investe aqui no Brasil, você tem que mandar dinheiro para cá pro Brasil. E eu falei: mãe, 150 mil reais no Brasil é uma casinha xoxa capenga. Assim, ó, xoxa capenga, não é casão, não. É xoxa capenga mesmo, tadinha, assim. Se der um taifu muito forte e perigoso, ela tomba assim. Então, e eu falei: mãe, quanto que vai render uma casa dessa aí? Ela, eu acho que uns 700. Se alugar muito bem, 900, mas uns 700. Gente, com esse valor aqui no Japão, você compra uma casa boa, tá? Não na região de Aichi, em outras regiões. Que Aichi não é um lugar muito assim para investimento, porque aqui o terreno ele é super valorizado, mas outras áreas acham sim. E você sabe, e eu fiz até a conversão. Uma casa, você usando 150 mil reais, tá? Usando aqui hoje no Japão esse valor, ele vai dar uma renda para você, um imóvel alugado a 75 mil ienes, mais ou menos. 2.440 reais. Gente, pelo amor de Deus. Ok, 3 vezes mais. No Brasil, você tem que ter um apartamento top para ter um valor desse. Um apartamento, uma casa top, né? Muito bem. Sim, sem falar que agora o leão vai morder lá. O leão lá vai morder 25, de 25% a 27%. Quem tem renda de imóveis. Até então era isenta, a partir de 2026 não será mais. Então, essa movimentação ainda vai morder ali o leão da Receita, vai morder uma fatia ali de 25% em cima desse valor. Então, ainda ter esse dinheiro aqui. Vamos supor, gente, eu não quero ficar no Japão, quero voltar para o Brasil, mas eu tenho imóveis. Ainda compensa você manter aqui, deixa a Home Station cuidando, depositando, o Hoshogashi depositando todo mês dinheiro lá para você, e você vai viver muito bem lá. Em vez de você ter 2 casas lá, 3 casas, você vai estar com 3 lá, você vai estar com 3 aqui também, mas ganhando 3 vezes mais, 4 vezes mais. Então, ainda compensa. E se você olhar assim de maneira de investimento, ainda compensa mais o Japão do que o Brasil. Isso é verdade, isso é fato, gente. Nós não estamos aqui, ó, falando, é fato. Porque antes de eu começar a investir aqui, eu comecei realmente a olhar no Brasil, né, ver como estava funcionando tudo. E ainda assim, o tanto que eu investi aqui ia me dar um retorno muito maior do que o Brasil. Com certeza. E olha que o Brasil ele é rico em terras, né? Mas a terra não é tão valorizada e também não produz tão bons inquilinos como aqui. Meus pais, eles vieram para o Japão na década de 90. E um dos pensamentos do meu pai é: vou trabalhar, vou juntar dinheiro e vou comprar imóvel no Brasil e esse imóvel vai render. Ele comprou, ele fez isso nos 2 primeiros anos que ele veio e trabalhou aqui. Ele juntou dinheiro, foi no Brasil, a primeira coisa que ele comprou foi uma casinha, um barraco velho. E ele tá com esse barraco velho até hoje. Do mesmo jeito. Não, assim, ele construiu uma casinha, porque construíram de forma ilegal uma pessoa para quem ele alugou, e no final o juiz falou que era para derrubar tudo. Mas daí meu pai negociou com ele e o cara acabou deixando a casa. E ele alugou esse imóvel. Só que desses, acho que quase 40 anos, 30 anos que ele comprou esse imóvel lá atrás, se ele recebeu 5 anos de aluguel, foi muito mesmo. Inquilino não pagava, ele sumia, ele atrasava, ele fazia gambiarra na fiação para pagar menos energia, na tubulação para pagar menos água, e depois esse inquilino já não pagava aluguel, deixava prejuízo grande, porque daí meu pai tinha que fazer manutenção e pagar todas as contas que ele deixou atrasado. Ou seja, esse imóvel, na verdade, ele gerou muito mais despesas do que verdadeiramente lucro. Então, assim, ele comprou o imóvel? Teve, e comprou. Aumentou o patrimônio dele? De certa forma, até aumentou. Porém, ele verdadeiramente fez crescer o patrimônio dele? Não. Porque aqui no que a gente ensina é que você primeiro injeta dinheiro
para você comprar o imóvel, lógico, é um investimento que você vai fazer. Mas daqui a pouco, se você for organizado e aplicado, daqui a pouco tempo, os próprios imóveis sozinho compram novos imóveis. E uma coisa que o Tiago falou que é muito interessante também, que uma vez eu ouvi, eu falei, como? Eu falei de novo, porque eu não estou entendendo muito bem. Alavancagem, aqui no Japão usa muita alavancagem, né? Dá um pouquinho, financia aí 70%, dependendo até 80%, financia, alavanca esse imóvel. Então, você vai trabalhar com o dinheiro do banco. E ele vai render para você. Você vai construir um patrimônio muitas vezes com o dinheiro do banco. Maravilhoso, perfeito. E os juros daqui, gente, ó. Eu vou contar uma coisa para vocês aqui. Tem juros. Eu falo de imóveis para comprar imóveis de investimento mais barato, tá? É Kotei-Kinri, juros fixo, mais barato do que juros de casa. Gente, o Takuron. Eu não achei que eu ia achar. Pois eu trabalho com um banco, gente, que ele é mais barato ainda do que de Takuron. Sério. Eu falei, opa, achei aqui a fonte. Quando você pensa em investimento, Van, faz todo sentido. Às vezes a gente não precisa nem converter, porque em média no Brasil, quando a gente compra um imóvel e coloca esse imóvel para alugar, normalmente o retorno desse investimento ele dá por volta de 8 a 9% ao ano. Já aqui, os nossos alunos, quando a gente ensina, fazer o rendimento anual do imóvel de pelo menos 15%. Porém, aí tem uma diferença muito grande. Lá no Brasil, o banco ele te empresta, porque lá você também vai ter que dar entrada, você vai financiar. Porém, quanto que os bancos cobram lá? Acima de 11% ao ano. E aqui, menos de 2%. Não, dá muito mais. Dá muito mais, porque agora a Caixa abriu lá, acho que era 15, acho que agora era 11, mas tem de 15 até 20%, gente. Sim, tem de 15 a 20%. E aqui você encontra banco de 1 a 2%. De 1 a 2%, né, ao ano, olha só. E daí você vai fazer uma dívida, aqui no Japão é uma dívida inteligente, porque o seu dinheiro, ele rende 13, 15, 17%, em alguns casos de alguns imóveis, a pessoa vai render até 20% a mais. Agora não dá por cento. Agora lá no Brasil, não, é uma dívida, por mais que você faz investimento num negócio, assim, para você colocar o seu imóvel para alugar, ele não se paga. Infelizmente, ele não se paga. Você teve uma experiência, você me contou atrás, conta aqui para nós rapidinho, sobre um rapaz que fez um investimento. Você chegou até a contar, conta aqui para nós. Ah, sim. Tem um amigo Boa. que ele comprou, e ele é da mesma cidade que eu era lá do Brasil, de Sorocaba. E ele comprou um apartamento e colocou esse apartamento para alugar. Ele pagou 150 mil reais no apartamento. Ele queria alugar o apartamento por 1.200. Ficou mais de ano parado esse apartamento e não alugava. E quando você fica com o imóvel parado, você tem que pagar IPTU, condomínio. conta de água, condomínio, porque essas contas aí, eles não param. Todo mês vem e você tem que pagar. E o que ele fez? Ele, depois que passou esse tempo, ele alugou o imóvel por R$ 900. Porém, dentre R$ 900, só R$ 300 já era o condomínio. Então, ele não fez com que a pessoa pagasse o condomínio. Ele, com o aluguel, ele pagava o condomínio para a pessoa. Então, ou seja, ele recebia R$ 600. Então, ele recebeu menos da metade do que ele esperava. E algo que a gente às vezes não pensa, né? Mas o salário no Brasil, ele não é compatível com um investimento desses, por exemplo. Então, vamos supor assim, o salário tá quanto o salário mínimo hoje? 1.500. Mais ou menos. R$ 900 só para moradia é complicado, é difícil de você ter inquilinos recorrentes, ou você vai ter que, sei lá, subir o nível ali do seu investimento, tentar, né, conseguir deixar ele mais bonito para atrair pessoas com uma rentabilidade melhor, ou você vai ter que abaixar o valor. E aí você perde no investimento. Então, aqui no Japão, o salário para o valor de aluguel que é pago geralmente, ele é compatível, né? Ele não consome totalmente ali aquele salário. Então, por isso que ele é tão rentável. Agora, o que a gente estava comentando também sobre o campo. Tem muitas pessoas... Isso, olha, eu estou falando por experiência própria. Só essa semana, umas 4, 5 pessoas me procuraram casas para alugar numa determinada região e não tinha casa para alugar. Não tem. Não tem.
Eu não sei, você também, né, Van? Acho que você também atende com aluguel e é muito difícil de achar casa. Eu não atendo com aluguel, não, só passo vendo porque eu não dou conta, mas eu passo pro povo. Mas não tem. O pessoal vem, eu quero casa. Ah, vamos procurar. Mas já dentro de mim eu penso assim, vai ser difícil achar, mas a gente procura, e é difícil. É difícil. É difícil, é muito difícil. Então, se você pensar que tem muita gente interessada em alugar casa e poucas pessoas que têm casa, né, para alugar, você já vê aí que tem uma fatia muito interessante no mercado, uma demanda muito interessante que a gente pode estar atendendo. Então, investir em imóveis no Japão não é uma coisa assim, no escuro, insegura, sem estabilidade. Não, muito pelo contrário. Ele traz muito mais estabilidade do que se você investisse no Brasil. Você estava comentando da sua mãe, né, que ela queria que você comprasse uma casa lá. Quando a gente saiu do Brasil para vir para cá, o nosso plano era juntar dinheiro, ter um predinho e alugar como kitnet, não sei, o que fosse possível. Esse era o nosso plano. Hoje a nossa ideia já mudou, porque a gente já entendeu que o mercado aqui é muito melhor. Continua o mesmo, só transferimos para cá. Mas a gente já entendeu que o mercado aqui ele é muito mais estável, né? Então, esses problemas com inquilinos aqui no Japão, você não tem tanto problema assim, você não vai ficar preocupado com isso, né? Existe mais estabilidade. Aquele inquilino não vai precisar demandar, sei lá, 70% do salário dele só para moradia, ele não vai precisar fazer isso. Então, é muito mais interessante investir aqui. Eu não sei se o pessoal aí está com alguma dúvida, se tiver alguma dúvida, já aproveita e coloca aqui nos comentários que a gente vai respondendo aqui para vocês, tá? A gente está aqui com a live aberta também. Então, se vocês quiserem perguntar alguma coisa, aproveita para perguntar. E também eu vou reforçar mais uma vez para vocês compartilharem com as pessoas que têm interesse, né, de conhecer mais dessa área, porque investir aqui no Japão em imóveis é algo muito lucrativo. E é por isso que você precisa ajudar as pessoas a encontrarem essa solução, né? Sabe uma coisa que eu achei interessante também? A água, luz, gás aqui no Japão, você deixa no nome do inquilino. É verdade. Tá no nome dele, É verdade. E se ele é uma pessoa que não paga muito bem, é uma pessoa assim, as portas, olha só como é interessante, né? Tem os Hoshogaishi aqui no Japão, se você faz muita trambicagem aí, você começa a fechar as portas, você começa não conseguir alugar nem casa, nem apartamento, nada. Começa a fechar. O Hoshogaishi não te aceitou. Então, até nisso você tem que andar direito, senão você fica você fica sem teto, né? Então, eles trabalham assim de um jeito bem. E eu gosto muito deixando tanto o proprietário seguro, né? E fazendo com que a pessoa que está alugando ela seja responsável pelas atitudes dela. Bom, né? É excelente. Excelente, excelente. Que é uma coisa que raramente a gente consegue no Brasil. Porque acontece muito, já ouvi muitas histórias de gente, da pessoa sair e arrancar a fiação da casa. O cobre, né? O cobre. Gente, como você sai da casa e arranca a fiação da casa inteira? Gente, você deve ter na casa. Como você sai de ter na casa? Pelo amor de Deus. Não, que isso? Sim, meu pai é a prova viva disso. Quantos buracos ele teve que refazer para colocar tubulação, fiação, tudo. Porta detonada, janela detonada. Só dá literalmente trabalho. Vocês, a Lara, né, vocês dois, vocês trabalham com não só com esse tipo de investimento, né? Vocês trabalham com a liberdade financeira. E tem outros cursos também que vocês dão. Na verdade, tem vários cursos aí. Eu gostaria que vocês falassem um pouquinho do curso que vocês dão. O maravilhoso que eu já fiz faz um tempo atrás, mas eu fiz, gente, maravilhoso, Kakuteishin Koku. Todo mundo aí que investe, que é autônomo, que tem empresa, faça curso de Kakuteishin Koku. Foi a melhor coisa que eu fiz na minha vida. Você fala, nossa, gente, é um valor simbólico pela economia que você tem. Mas é simbólico, porque você economiza, ó. Eu não conheço ninguém que fez até hoje o curso de Kakuteishin Koku que não falou, ó, melhor coisa que eu fiz. Porque, tipo assim, a economia é milhões. Você paga um cursinho, você economiza milhões. É uma coisa de louco. Então, porque é verdade mesmo. Bom, Nossa. a gente vai falar primeiro, então, do curso de liberdade financeira, né? Com imóveis de aluguel.
que é o curso dado pelo mentor o Hiroshi. Ele atua nessa área como mentor, ensinando pessoas, mas também ele investe, né, em casa, ele tem várias casas de aluguel. Inclusive, nessa semana a gente foi gravar uma das casas dele, né? A gente deu uma olhadinha lá. E é uma casa, assim, que foi uma grande oportunidade que ele pôde aproveitar, né? Essa oportunidade que ele... O que te dá esse tipo de retorno no mercado hoje, né? É muito difícil, né? Você ter uma oportunidade de ter um retorno desse porte. E, assim, esse curso, ele foi construído, né, pelo Thiago, e o Hiroshi, ele também adaptou para a nossa realidade hoje. Porque, assim, os brasileiros aqui no Japão ainda não entendem muito bem como é que funciona esse processo. Nós viemos de uma cultura que a educação financeira ela não é tão dissipada assim, né? A gente não aprende assim com facilidade na escola como aqui os japoneses aprendem, né, a gerenciar seu próprio dinheiro. Então, essa adaptação trouxe mais possibilidade de outras pessoas da comunidade poderem investir em imóveis. Então, dá para fazer isso, é possível, qualquer pessoa pode investir aqui no Japão, inclusive é possível você, como a Vanessa falou, né, é possível você investir de fora. Se você quiser, tá morando em outro país e quiser investir no Japão, é possível também, tem aquilo que você precisa fazer, né, a sua parte burocrática também tem, mas é possível. Então, esse é um curso que mudou muito a nossa cabeça. Isso abriu muito a nossa mente, tanto que a gente gostou tanto disso que a gente está se especializando nessa área aqui no Japão para fazer esse tipo de atendimento, né? Para ter essas pessoas da comunidade mesmo podendo investir aqui no Japão. Tudo isso que a gente comentou com vocês, a gente vai passar, né, nesse curso. E outra grande vantagem de quem vira aluno desse curso é que tem acesso a grandes oportunidades de investimento aqui no Japão. Então, essa modalidade, por exemplo, que a Van comentou, de você comprar uma casa que já está alugada, é algo assim, é incrível. Você compra casa, a Van já comprou, né? Uma casa que estava alugada? Sim, sim, sim. Ela estava. Ia trocar só o dono, mas ela tinha acabado de renovar um contrato e estava alugada. Você paga pela casa, você vai fazer o pagamento da casa, e no mesmo dia você recebe o aluguel. É algo assim, é surreal, é surreal. Então, é muito interessante aproveitar essa oportunidade. E quem quiser e quem tiver interesse, é só mandar mensagem pra gente, né? E, bom, e tem também o curso que ela estava comentando de Kakutei Shikoku, né? Exatamente. Que para quem é Codin ou não, ou quem quer realmente economizar aí bastante no imposto, é algo muito valioso. Essa estratégia de você comprar uma casa também é algo que pode te ajudar muito a economizar em imposto, a bater imposto, tá, gente? E uma coisa que a gente acha muito interessante que o Hiroshi fala é que uma das maiores rentabilidades dele é a economia de impostos. Como? Só com a gestão de impostos que ele faz, ele conseguiria comprar uma casa por ano de investimento, só com a gestão. Então imagine você ganhar dinheiro e você ter que dividir essa porcentagem do dinheiro que você trabalhou, ralou, ou usou sua inteligência, sua capacidade para ganhar e multiplicar, e ter que ir lá pagar, devolver para o governo 10, quando você vai aumentando, 15, 20, chega, o imposto aqui chega a pegar 45% da renda. Dependendo, chega a Pessoal. 55. Então, Eu fiz uma pergunta, mas por que 50? Mas é uma fatia muito grande, tá certo que é uma renda muito alta, mas o governo entende que você não precisa de tudo isso para viver. Olha só. e daí o governo ele quer usar, né? Porém, isso daí não é nada ilegal. Você saber fazer a gestão e como fazer a gestão. Então, a economia que você pode estar fazendo, em vez de voltar para o governo, você vai aplicar esse dinheiro e esse dinheiro vai trabalhar para você para que você não pague imposto e assim os seus bens, o seu patrimônio, o seu dinheiro vai sempre multiplicando. Quem tem muito dinheiro, quem ganha muito dinheiro, se não sabe investir em imóveis no Japão, você está perdendo uma fortuna para o governo. Você está perdendo, deixando na mesa, tá, governo, aqui é a sua parte. Por quê? Porque você não sabe fazer a gestão. E onde você aprende a fazer gestão? Exatamente nesse curso, Gestão Financeira para Codin. Normalmente, quem vai alcançar salários altos não vai ser o trabalhador de fábrica, vai ser aquele lá que empreende aqui no Japão. Então, seja ele soldador,
pessoal que está fazendo aí, ó, hoje em dia está muito famoso aí, o pessoal da Amazon fazendo dinheiro, e daí acha que todo aquele dinheiro é limpo. Cuidado, gente, que vocês vão acabar dançando, hein? Se você não souber fazer a gestão da sua empresa, você vai falir a sua empresa, literalmente. E pode sair ainda devendo milhões em imposto. A gente viu um vídeo essa semana que falava de uma YouTuber que ela recebia de fora, né, e não pagava imposto, e ela foi presa. Então, assim, muitas vezes as pessoas acham que tá tudo bem, que não vai pegar, que não sabia, que pode alegar que não sabia sobre isso, que não sabia que precisava fazer, mas aqui no Japão a coisa funciona bem diferente do Brasil. Então, esse curso, ele vai te ensinar o quê? Vai te ensinar a fazer a declaração? Não, ele vai te ensinar como fazer a gestão do seu imposto de maneira eficaz e de maneira inteligente. Porque muita gente pode pensar assim, mas eu sei fazer. Mas será que você sabe mesmo todas as vantagens que você pode ter na hora de você fazer isso? Sim. E uma coisa que acontece muito, deixa todas as suas contas para um fulano, que ele pode fazer a gestão para você e ele declara para você. Porém, a pessoa não é contador, não tem carimbo de contador, muitas vezes ele fala que vai fazer a contabilidade, mas ele não é contador. A gente não conhece nenhum contador que é brasileiro. Tem muitos que pode até dizer que faz parceria com contador, mas que na verdade não é. Porque o contador, ele estudou e ele tirou a licença dele. Então, o carimbo dele, ele pode falar, ó, eu faço a contabilidade da sua empresa, eu carimbo que está tudo certo. Então, na hora de você responder para a Receita, o seu contador, ele vai responder. Agora, essas pessoas que dizem fazer e dizem representar o contador, na verdade, eles não têm o direito. E assim, aqui no Japão, o governo entende que você é o responsável pelo seu negócio. Se você é o responsável, então você tem que gerir a sua empresa de maneira saudável e direita. E quando a sua empresa ela cresce bastante, você tem casos que você vai precisar de um contador. Porém, mesmo contador, tem muitos casos que você mesmo pode economizar o dinheiro do contador e você mesmo fazer. E você fazendo vai dar muito mais resultado do que o contador. Por quê? Porque o contador, né, ele tem dezenas, em alguns casos, centenas de clientes. Se ele fosse fazer a gestão, ensinar todos os detalhes para todos os clientes dele, ele iria aumentar demais o trabalho dele, mas só que ele não ganharia mais por isso. Então, o que ele quer falar para você melhorar na sua empresa? Nada. As vantagens que a sua empresa pode ter, ele não vai falar, porque vai aumentar o trabalho para ele, mas ele não vai ser recompensado por isso. Por isso que você tem que ser altamente responsável pelo seu negócio em todos os pontos. E entender como funciona. Exato. Eu estava conversando com uma amiga minha, que eu adoro bastante ter tomado um café com ela, e a gente conversando, eu cheguei numa conclusão com ela, e a Pri, e eu falei assim, sabe qual é a verdade? Todo mundo, Brasil, Japão, qualquer lugar do mundo. Se você não aprender gestão, se você não aprender nada, você vai trabalhar para dar dinheiro para o governo. Isso é um fato, isso é em qualquer lugar. Você trabalha para sustentar o governo, porque assim, em todos os lugares no Brasil, no Japão, os impostos te comem de baixo para cima. E, gente, isso é fato, né? Vamos ser sinceros, claro, verdadeiro. É verdade, é a verdade. Só que, então, o que é interessante? Quando você aprende a gestão, quando você aprende como funciona e de que maneira você pode trabalhar, você vai aprender a pagar menos e mais dinheiro no seu bolso. A verdade é essa. Quando você aprende uma boa gestão, você não vai fazer nada ilegal, mas você vai aprender a trabalhar por vias que te permite ter mais dinheiro no bolso e viver melhor e pagando menos impostos. Olha, Van, enquanto você estava falando aí, chegou uma pergunta aqui, ó, da Samantha Reis. Abração para você, viu, Samantha? Ó, ela perguntou o seguinte: para quem começa investindo em casas usadas, quais despesas e depreciações realmente entram como benefício fiscal? E como isso impacta o imposto de renda ao longo dos anos? Bom, vamos lá. Quando você começa a investir em imóveis usados e você coloca esse imóvel para alugar, a primeira coisa que você tem que fazer é entender que você já vai sair da pessoa física e você vai ter que abrir uma empresa
uma empresa, literalmente uma empresa, tá? Quando você vai abrir o seu Codin, ele tem lá as opções e você escolhe lá o Codin Tintagyo, esse Codin que você tem que abrir. E você vai começar na hora da declaração. Na hora que você declara esse imóvel, você tem que colocar ele para depreciar. E quando você deprecia esse imóvel, você pode depreciar ele ao longo de 4 anos. Você recebe benefício de depreciação desse imóvel. E de que forma vem essa depreciação? Em impostos. Então, ou seja, se você vai comprar um imóvel, uma porcentagem desse imóvel, ele vai voltar para você em forma de benefícios fiscais do imposto. É por isso que uma pessoa, quando ganha muito dinheiro, seja trabalhando em fábrica, como soldador ou como empreendedor, se ele não fizer a gestão de impostos dele e ele não abrir uma empresa e declarar de forma correta tanto o valor que ele pagou no imóvel, quanto que ele está recebendo de aluguel, ele não recebe esse benefício. E se ele não recebe esse benefício, ele, além de ficar manchado, recebendo por debaixo dos panos, o que pode acontecer? Chega no momento que a Receita ele pode chegar, ó, faz tempo, assim, e olha só, não adianta você falar, eu comprei a casa aqui, recebo aluguel, recebo em dinheiro em mãos e o governo não sabe de nada. Deixa eu falar uma coisa para você, ele sabe sim, ele sabe através do censo que ele fez, porque ele vai ver que você comprou um imóvel e que esse imóvel, quem está morando lá, ele coloca o endereço dele na prefeitura e o nome dele na prefeitura. E daí ele vai ligar para a pessoa. De todos os anos que você não declarou, você vai ter que pagar imposto retroativo com juros e multa. Aí não é o leão que vai vir morder, aí vai ser. É o dragão. É o dragão. É o dragão do Oriente que vai morder. Exatamente. Por isso que é importante a gente entender como fazer do jeito certo, né? Porque existem muitos benefícios e vale muito a pena fazer isso. Gente, as despesas que é gasta, você abate também, tá? Eu tive despesa com escrivão, com a imobiliária, com isso. Tudo isso você vai colocar para abater, tá? No seu imposto. Tudo isso, todo esse gasto que você teve, olha só, você compra, aumenta o seu patrimônio, olha só, vai ter uma renda passiva e ainda vai poder abater. Então, quer dizer que aquilo que você ia pagar, você vai abater nos seus impostos. Então, em vez de você ir lá e pagar, você vai lá e abate, gente. Olha só. Então, na verdade, se você parar para pensar, meio que o governo paga para você. Ele paga para você ter. Porque se você pode abater impostos, você vai deixar de pagar e ter algo para você. Exatamente. Isso é bom porque isso ajuda a girar a economia. E é nisso mesmo que o governo pensa, em girar a economia, porque você vai ter alguém lá que vai fazer a obra, né, vai ter várias pessoas ali atuando para que você tenha aquela renda. Então, é muita vantagem você fazer do jeito certo. Não, e a pessoa, ela pode chegar e perguntar assim, mas eu nem preciso fazer o curso, porque só com essas dicas que a gente dá, você pode ir lá comprar um imóvel, escutar isso daqui que a gente falou, mas tem muito mais coisa ainda que a gente não consegue passar aqui em uma live. A gente não consegue passar um conhecimento que a gente leva o dia inteiro para passar para os alunos em 1 hora. E não só um dia inteiro, mas também com o suporte, né, que a gente dá, que a gente orienta a pessoa também. Existe um grupo que nós estamos formando de investidores aqui, né? Então, são pessoas que vão estar sempre recebendo informações, que vão estar recebendo oportunidades. Então, é algo muito interessante. A gente já está caminhando aí, né, para o final da live. Então, se você tiver interesse, quiser saber mais, quiser aprender mais sobre isso, é só você entrar em contato com a gente. Pode mandar uma mensagem aqui na Homestation perguntando sobre casas de investimento, sobre a Lara, sobre a Vanessa, sobre o Fabrício, né, que nós vamos entrar em contato com vocês. Vai ser é um prazer atendê-los, nós vamos ajudar. É uma coisa que a gente não quer só para nós queremos que a ação estrangeira também cresça. Em geral, né? Independente da nacionalidade, em geral, que as pessoas cresçam, as pessoas vivam aqui bem, que as pessoas tenham uma segurança, sim, financeira, possam viver, sim, tenham uma velhice digna, né, e tranquila. E é isso que nós desejamos, é por isso que a gente vem para cá. Nós não estamos ganhando nada para isso, mas o nosso maior ganho é ver as pessoas, sim,
se dando bem. Sim, desde o começo, né? É dado. E é um prazer também passar para outras pessoas aquilo que nós aprendemos. Exatamente. Bom, vamos finalizando então. Quero agradecer a Lara, quero agradecer ao Fabrício por tudo, pela disposição de vocês, por vocês terem vindo aqui hoje. É um prazer. Eu acompanho, né? A gente conversa, acompanha um pouquinho mais distante, porque a gente mora até longe, né? Mas eu estou muito feliz e que vocês possam aí caminhar muitas pessoas, né? Encaminhar muitas pessoas aí até essa liberdade a viver. Viver algo assim imaginável. Eu gosto muito disso. Eu gosto muito de você olhar para trás e falar: nossa, eu nunca imaginei que isso era possível. E hoje eu vivo uma coisa que para mim era impossível. E hoje a gente está abrindo que é possível, sim. Com certeza. Muito obrigada, Van, pelo convite. Obrigada também, pessoal da Home Station, né, que está aí sempre ajudando a gente, orientando, né, dando essa força. A todos que acompanharam a gente nessa live, nós ficamos muito felizes, estamos muito felizes de compartilhar esse conhecimento com vocês e esperamos vê-los em breve aqui. Toda quinta-feira nós temos uma live, então já aproveita, já segue a página da Home Station para vocês poderem estar sempre atentos e aprendendo aqui também. Exatamente. Então, gente, um beijão para vocês. Fiquem com Deus. Muito obrigado, Van. Muito obrigado, Lá. Fiquem com Deus e até mais. Até, gente. Obrigada. E a todos, bom descanso.